Olá, boa noite, pessoal. Neste momento agora nós iremos trabalhar esse currículo, dessa grade curricular. É um assunto que é bem interessante no decorrer da vida da gente, nas relações sociais, que é a prática de letramentos e eventos de letramentos. Nós verificamos que no decorrer da nossa vida quanto ser humano, a partir do momento que nós adentra a esse universo das letras, nós aprendemos a organizar, a agrupar essas letras e assim formar códigos linguísticos para poder ter uma compreensão da realidade. E essas práticas de letramentos que nós verificamos ou podemos ver, aprendemos no decorrer da alfabetização, que é ali a partir da alfabetização que nós nos deparamos com esse universo das letras, quando nós assim organizamos as palavras, as frases, os textos, tudo isso aí nós vemos que são práticas de letramentos, que no decorrer da história o homem foi se criando códigos, meios para poder se organizar enquanto grupo social. E essa prática que nós verificamos de letramento, que vem acompanhando o homem desde sempre, essa organização, essa codificação dessas letras. E quando a gente se depara, não só nesse ambiente da alfabetização, que lá nos primeiros anos das séries iniciais da alfabetização, quando uma pessoa vai ter contato com essas primeiras letras iniciais, o alfabeto, por exemplo, o alfabeto que nós assim aprendemos A, B, C, D, e assim sucessivamente, quando a gente vai começando a organizar as sílabas, as palavras, e assim vai se organizando essas práticas de letramento com nossos professores, que vai nos orientando, vai nos mostrando nortes, como se organiza isso, como esses códigos de letramentos, tudo isso aí a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa vida estudantil, na creche, no jardim de infância, no ensino fundamental, no ensino médio. Tudo isso aí tem a ver com essas práticas de letramento. E assim, os eventos sociais é aquilo que nós assim já adquirimos, já temos noção do que seriam essas práticas de letramento, é aquilo que nós conseguimos distinguir nesses eventos de letramento, por exemplo, uma palestra, quando está sendo debatido um tema, um assunto, por exemplo, um palestrante ele vai debater um assunto, um tema, aí nós conseguimos distinguir ali aquele evento de letramento. Por quê? Porque nós já tivemos uma experiência prévia de prática de letramento naquele ambiente da alfabetização. E quando a gente se depara no contexto de palestra, de apresentação, de seminário, são exemplos de letramentos, não só nesses eventos sociais, como palestras, seminários, mas assim, quando a gente vai pegar uma revista, por exemplo, nós estamos deparando com eventos de letramento, uma reportagem, por exemplo, de moda, de cultura, de turismo, são exemplos de eventos de letramento. Tudo isso aí se decorre pelo fato de que nós adquirimos, decodificamos lá nos primeiros anos das nossas séries iniciais da alfabetização, esse código linguístico que nos faz assim perceber essa diferenciação dessas literaturas, dessas práticas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida estudantil, nossa vida acadêmica e assim sucessivamente. Nós podemos verificar também outros exemplos de eventos de letramento, não só num evento de uma palestra, de um seminário, mas assim, quando a gente vai numa reunião de associação de moradores, por exemplo, nós verificamos ali aqueles eventos de letramento, como é debatida as pautas que diz respeito ao interesse da comunidade, daquela rua, por exemplo, daquela associação. Tudo isso aí são eventos de letramentos que a gente se depara durante a nossa vida. Não só isso, mas também, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, num culto católico, um culto evangélico, por exemplo, ali quando um padre, um pastor vai
expondo ali um sermão, por exemplo, são exemplo também de práticas de letramento, exemplo de eventos de letramentos. Quando a gente se depara com esses eventos de letramento, uma missa, por exemplo, um culto católico, um culto evangélico, nós nos deparamos com esses eventos de letramento. Tudo isso aí, pessoal, tem a ver com essa atividade, com essas práticas de letramento, que é indissociável em relação a gente, porque nós desenvolvemos isso a partir do momento quando a gente sai do ambiente doméstico, por exemplo, quando a gente se depara com o ensinamento dos nossos pais, por exemplo, quando nossos pais vão nos instruindo, nos ensinando, nos transferindo conselhos, por exemplo, são eventos de letramentos que a gente é submetido com essas práticas a partir do ambiente doméstico, por exemplo, que são denominados também de eventos de letramento. Aí quando a gente sai desse ambiente, agora a gente vai para ser escolarizado, por exemplo, que nas primeiras séries iniciais, que é o ensino da alfabetização, por exemplo, quando a gente vai se deparar com a alfabetização, tudo isso ali são também exemplos de práticas de letramentos, eventos de letramento também. E assim, a gente no decorrer da história, no decorrer da civilização, a gente depara com pessoas que desenvolveram conteúdos que diz respeito a esse assunto. Nós podemos citar algumas personalidades, alguns autores que falam sobre a respeito dessa prática de letramento, desses eventos de letramento, por exemplo. Nós podemos aqui citar um exemplo da autora Magda Soares, que é uma professora de renome aí na atualidade, que ela conseguiu assim, diferenciar, distinguir esses mecanismos a partir dessa alfabetização, quando o indivíduo ele se depara com as letras, vai decodificar essas letras e assim formulando sílabas, palavras, frases, ele vai codificando aquilo dali, trazendo a ideia de letramentos, de práticas de letramento. E quando ele vai trazer isso para o contexto da sua vida rotineira, por exemplo, quando ele vai contextualizar essas realidades, essas letras, são denominados de eventos de letramento. Por quê? Porque quando ele decodifica essas letras, esses códigos, e quando ele contextualiza isso aí, ele vai diferenciando essas práticas de letramentos, esses eventos sociais de letramento. Tudo isso aí traz a ideia de prática de letramento. Nós podemos colocar um exemplo aqui também sobre o que significa também prática de letramento ou eventos de letramento, por exemplo. Nós estamos assim, por exemplo, dois amigos, por exemplo, tá num bar, por exemplo, ali, conversando casualmente ali, e um desses amigos resolve citar um poema, por exemplo, de Fernando Pessoa, por exemplo. Ali é um exemplo de evento social de letramento. Por quê? Porque ele recuperou, ele remontou um poema muito antigo, por exemplo, um poema passado. Quando ele decorou isso aí, ele aprendeu e externou isso aí. Ou seja, ele adquiriu lá atrás, decodificou lá atrás, assimilou lá atrás esse poema e assim verbalizou isso aí. Ou seja, são práticas, exemplos de letramentos. Então, esse letramento está associado a nós. É impossível desassociar isso de nós, porque nós nascemos com isso aí, desde o momento que a gente sai do nosso seio familiar e vai para o ensino secular, da creche, o maternal, o primário, o ensino fundamental, o ensino médio, e assim a carreira acadêmica, por exemplo, está arraigado em nós essas práticas, esses eventos sociais de letramento. Então, pessoal, toda vez que nós nos deparar com, seja qualquer situação, uma reunião, por exemplo, no ambiente de trabalho, por exemplo, ou um restaurante, por exemplo, a gente vai se deparar com um cardápio ali, a gente vai decodificar ali os pratos, os cardápios ali, daquele restaurante, por exemplo. A gente está fazendo o quê? Está decodificando ali aqueles letramentos ali, aquelas palavras, aqueles cardápios todos ali,
naquele menu do cardápio daquele restaurante. Ou seja, nós estamos assim decodificando ali aquele cardápio, aquele menu. Ou seja, são exemplos de letramento, são exemplos sociais, eventos de letramentos. Um exemplo aqui também, quando a gente vai estar diante de uma televisão, por exemplo, assistindo um programa qualquer, por exemplo, ali são exemplos também de eventos de letramentos, porque envolve as palavras, porque envolve a comunicação, porque envolve as letras, as propagandas, por exemplo, que a gente vê nas ruas, nos outdoors, nos alto-falantes dos automóveis, por exemplo, são exemplos de práticas de letramento, eventos sociais de letramento. Tudo isso aí, pessoal, está inerente a nós. É impossível desassociar esse contexto das letras que nós estamos envolvidos com essa realidade. Então, a gente vai verificar tudo isso aí nesse momento de estudo que nós iremos trabalhar, que nós iremos destrinchar durante esse período curricular desse estudo. Práticas de letramento e eventos sociais de letramento. Então, só recapitulando, o que seria isso aí? Prática de letramento é aquilo que a gente adquire desde o comecinho da nossa tenra infância, quando a gente vai para a creche, por exemplo, quando a gente passa do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio vai para a universidade, para a faculdade, e ali a gente vai desenvolvendo essas práticas que nós adquirimos, essa aquisição de letras, e vai decodificando essas letras. Nós podemos verificar também exemplos também sociais de letramento, quando a gente vai na palestra, no seminário, por exemplo, ali, quando é debatido um assunto, um conteúdo, quando a gente se depara, ali, o palestrante vai falando, a gente vai decodificando ali, vai assimilando as ideias, as palavras. São exemplos sociais de letramentos. Um outro exemplo também que nós pontuamos também lá logo atrás, quando a gente vai no culto católico, por exemplo, o padre está ali apresentando um sermão, no culto evangélico o pastor também vai apresentando um sermão. São exemplos sociais de letramentos que ali nós estamos envolvidos e sendo participantes desses eventos sociais de letramento. Nós verificamos também sobre algumas figuras, algumas personalidades que trilhou, que passou, que na atualidade, que ainda desenvolveu trabalhos, conteúdos em relação a essas práticas de letramentos, desses eventos sociais de letramento, que é a autora Magda Suave, que é autora de livros, que pontuou muitos assuntos em relação à alfabetização, quando o aluno começa a decodificar as palavras, montar as sílabas, as frases, ele vai decodificando essas palavras, e na medida que ele desenvolve isso aí, decodifica isso aí, e quando ele contextualiza isso aí, ele vai sendo um agente, dando esse evento social de letramento, ou seja, ele é a pessoa que desenvolve essa prática de letramento, ele vai interpretando esse universo das letras, das línguas, por exemplo. Então, tudo isso aí, pessoal, tem a ver com essas práticas e com esses eventos sociais de letramento. Por hoje é só, e nos veremos nas próximas aulas.